Boa noite, senhoras e senhores. Em tempo de alta criminalidade no Brasil, qualquer que seja a novidade proposta, merece avaliação. É o que vamos fazer hoje, com o destaque trazido a público referente à tramitação no Senado, na sua Comissão de Constituição e Justiça, do projeto que aumenta o limite de prisão no Brasil, não mais para 30 anos, mas passando para 50 anos. A relatora do projeto, por exemplo, a senadora democrata de Tocantins, Cátia Abreu, adotou essa proposta e até acrescenta algumas alterações no Código Penal. Como, por exemplo, para casos de criminosos com mais de 50 anos de idade, a pena permaneça no máximo em 30. E, quando o condenado tiver 70 anos, a reclusão poderá ser reduzida em até 2/3. A dilatação de pena de 30 para 50 anos a casos de crimes graves ou reincidências se sustenta em dois pressupostos básicos. Hoje, a expectativa de vida da população tornou-se maior em relação à época do atual Código Penal. E, por outro lado, o agravamento proposto pretende evitar que delinquentes de alta periculosidade voltem à liberdade com pouco tempo de cadeia. É evidente que várias instituições da área criminalística defendem, ou aliás, divergem desse aumento. De qualquer modo, a matéria está no Senado Federal e talvez vá para plenário e votação dentro de algum tempo. E o Conversas Cruzadas, como é praxe, quer antecipar aqui o debate e sentir as críticas, positivas ou negativas, a respeito do projeto. É o tema de hoje. Vão participar do nosso programa o desembargador da 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça e professor de Direito Penal na PUC, desembargador Mário Rocha Lopes Filho. O promotor de justiça na comarca de Uruguaiana, doutor Rodrigo Vieira. O advogado criminalista e professor de Direito Lúcio de Constantino. E a advogada e conselheira da ONG Brasil Sem Grades, doutora Eliana Delmezi. Nosso programa tem o patrocínio de Funerárias Reunidas, carinho, respeito e honestidade, Sicredi, investimentos, vem crescer e investir com a gente, e Farmácia São João, sua saúde é nossa missão. E estamos propondo uma interativa para a participação dos nossos telespectadores com a seguinte pergunta. O nosso telespectador concorda com o projeto que aumenta de 30 para 50 anos a pena máxima de prisão no país? Quem concorda, ligue para 3299-2361 e quem não concorda, 3299-2362. Além disso, o nosso telespectador pode enviar a sua opinião para o e-mail conversas.cruzadas@tvcom.com.br ou pelo Twitter, @conversacruzada, no singular. @conversacruzada, no singular. Doutor Rodrigo Vieira, promotor de justiça em Uruguaiana, está em Porto Alegre participando de um curso, de um evento, e nos dá o prazer de participar pela primeira vez aqui no nosso programa e vamos começar com ele exteriorizando a sua opinião com relação a este projeto. É a favor ou é contra? Boa noite. Boa noite, os demais colegas de programa, os telespectadores. Sou a favor dessa iniciativa que está em tramitação no Senado Federal. E para que os telespectadores possam compreender, a atual legislação penal brasileira prevê um limite, no artigo 75 do Código Penal, de 30 anos para o cumprimento de pena de prisão, pena privativa de liberdade. O que significa que um sujeito condenado por mais de um crime, somadas as penas, ele não pode ficar mais do que 30 anos recluso, recolhido a um estabelecimento penitenciário. E o projeto que nós estamos a discutir estabelece um aumento desse limite para 50 anos. Sabido que o cálculo da pena para a conquista de benefícios da execução da pena, progressão do regime, livramento condicional, é estabelecido sobre o total. Isso é um entendimento já consolidado, inclusive no Supremo Tribunal. É preciso, antes de mais nada, situar o contexto histórico da questão, eu entendo. Esse limite de 30 anos que vigora atualmente
vem desde 1940, no Código Penal de 1940, onde a realidade brasileira era totalmente distinta. Era uma criminalidade, eu diria, romântica até, principalmente nos crimes mais graves, que ensejam uma pena mais alta, né? O homicídio era um homicídio mais passional, a disputa de rivalidade de famílias, e não uma criminalidade de escala, como tem hoje, em que acontece, lá mesmo em Uruguaiana, há pouco fiz um júri, um sujeito com 29 anos de idade e já tem quase 40 anos de pena. Então acaba acontecendo que a impunidade, o sujeito comete 1, 2, 3, 4 crimes, homicídio, por exemplo, ou outros crimes até de pena mais grave, e restam impunes alguns desses crimes. E outro ponto que temos que situar também rapidamente é a questão, lá em 1940, a expectativa de vida do brasileiro ficava ao redor dos 45 anos. E hoje nós estamos, talvez até ultrapassando os 70 anos de idade. Então, quero dizer, essa previsão aí era consentânea àquela época, década de 40 do século passado. Dr. Lúcio de Constantino é professor de Direito Penal, é conselheiro da Associação dos Advogados Criminalistas do Rio Grande do Sul. Certamente vai discordar. Boa noite. Pois é, eu tenho dificuldade de acompanhar o raciocínio do Ministério Público, principalmente quando eu vejo que não há uma forma de se observar a realidade que nós temos. Para nós falarmos primeiro sobre pena e aumentar de 30 a 50 anos, nós temos que saber o que tipo de pena a gente quer. É uma pena para ressocializar? É uma pena para castigar? É uma pena de prevenção geral? De prevenção especial? Que pena este Brasil quer, esse Brasil deseja? Nós não sabemos isso, Lazier. Nós não sabemos a finalidade hoje de se prender uma pessoa. Mas nós acreditamos, eu na minha casa com a minha família, acredito que muitas vezes eu tenho que deixar a pessoa recolhida para me proteger, para poder sair na rua. Mas esse recolhimento tem qual finalidade? Apenas um depósito de gente? Tem ressocialização? Nós não sabemos. O direito penal que nós aprendemos lá na faculdade é aquele direito penal romântico da ressocialização. Que país é esse que não consegue ressocializar ninguém? Nós vivemos hoje uma execução penal onde falta assistência material, falta assistência à saúde, falta assistência educacional, social. A única assistência perfeita que existe é a assistência religiosa, porque essa é feita por pessoas interessadas em desenvolver a fé, a sua fé, lá no presídio. Mas o resto nós não temos nada de política penitenciária, de política pública direcionada à questão do detento. Pois muito bem, o que nós temos hoje? Uma prisão que é uma fábrica de fazer criminosos. É uma prisão que é uma vergonha porque o indivíduo entra por um furto de um objeto e sai diplomado em outros crimes de extorsão, de corrupção, de estelionato. E nós não temos uma medida com relação a isso. Recentemente foi feita uma CPI, a CPI da Câmara dos Deputados, que investigou as condições das prisões do país. Aqui diz o relator da CPI, o deputado Domingos Dutra, do PT do Maranhão. Ninguém faz ideia do caos que é o sistema penitenciário brasileiro. Expressão que ele utiliza. Nem o Hitler tratou tão mal os judeus. Expressão trazida por este deputado. Outro caso interessante, deputado Elcimar Fraga, que presidiu essa comissão. Expressão dele. Hoje, a maior parte do crime é comandado da cadeia. Nós não conseguimos resolver o problema da prisão e nós pensamos em aumentar o prazo da prisão. Nós não conseguimos fazer o tema de casa, que é estabelecer a ideia de ressocialização. Nós não conseguimos, naquele período que ele fica preso, tratar o delinquente como ser humano de forma a dar oportunidades. Mas nós queremos aumentar a prisão. Então, este problema me chama a atenção. Por quê? Porque nós não fazemos o tema de casa. Agora, é fácil e politicamente é o que dá voto ficar gritando pela rua aumento de pena. Por quê? Porque uma sociedade como a nossa, que vê a impunidade, vê a corrupção, os programas políticos hoje, os candidatos a deputados esgrimam com as questões de corrupção e nós não temos uma resposta para isso. Aí vem o ilustre promotor público sugerindo e acompanhando a ideia do aumento da pena. Mas veja, não seria o caso, doutor promotor, nós trabalharmos primeiro com a rigidez desta pena, nós organizarmos os presídios de forma que ele traga uma utilidade? É esta a minha preocupação, porque é simples dizer, vamos aumentar as sanções. Além desse aspecto, vou concluir para passar a palavra para os colegas, tem um outro detalhe interessante e me preocupa demasiadamente.
Se fala muito em aumentar as penas, se fala muito em aumentar a questão das tipificações penais, tornar o direito penal mais gravoso, como se ele fosse a panaceia dos males das relações sociais. Mas nós não temos educação, nós não temos higiene, nós não temos saúde, nós não temos as estruturas básicas que são necessárias para uma urbanidade de relação social. E aí a resposta, aumentar a pena, crime terrível, vamos botar mais anos na cadeia, quando a realidade que nós observamos é que nos Estados Unidos 30 anos é diferente dos 30 anos aqui. Porque aqui 30 anos é prisão perpétua para quem vive nesse chiqueiro que é o presídio central, hoje reconhecido como o pior presídio do Brasil. Antes de ouvir a doutora Eliana, vamos saber o que a reportagem colheu nas ruas sobre a questão proposta. A Patrícia Cavalheiro, nossa colega da reportagem da RBS TV e TV Com, foi ouvir as pessoas sobre essa proposta. Vamos lá, Patrícia. Na realidade, seria uma boa, né? Porque o presidiário tem tantos direitos, né? Que 30 anos se resume, a gente vê aí muitos casos, 10, 12, né? Isso com boa vantagem. De 30 para 50, o senhor acha que seria mais justo? Eu acho que seria o ideal. Com 30, talvez o mínimo que tu possa ficar seja 15. E com 50, talvez 25, então eles vão ficar um pouquinho mais guardados lá, um pouquinho mais de segurança. Talvez, não sei se é por porcentagem, se é como é que se calcula isso. É uma tentativa de dirimir, resolver a questão da criminalidade no país. Contudo, entendo necessário a construção de presídios adequados para que essa gente trabalhe e não só onere a gente. Acho que não vai sair nada disso, porque é só promessa. E se fizer, ninguém vai cumprir, não adianta nada, né? Na sua opinião, não resolveria? Não resolveria. Se em 30 anos não se consegue ressocializar um cidadão, talvez não seja em 50 anos que se ressocialize ele. Eu acredito que as penas devam ser cumpridas de um modo a ressocializar, já que é o que a Constituição Federal do Brasil e a nação politicamente organizada resolveu, né? Que a gente tem que ressocializar as pessoas e não atirar dentro de presídios e cadeias para que simplesmente botar a sujeira para baixo do tapete, né? Bem, esse é o tema proposto hoje pelo nosso Conversas Cruzadas. Uma proposta de aumento da pena de 30 para 50 anos no Brasil, que está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A doutora Eliana Delmezi é procuradora do Estado aposentado, atualmente é advogada militante e é diretora jurídica da ONG Brasil Sem Grades. Inclusive está tendo a gentileza de nos trazer aqui este livro, Sangue, Suor e Lágrimas, do Luiz Fernando Oderich, bem conhecido pela perda que teve de um filho, alvo da criminalidade, e o que nós podemos fazer de prático para combater as causas da criminalidade. Além disso, a doutora Eliana está trazendo aqui um exemplar, aliás, distribuindo aqui, Brasil Sem Grades, o jornalzinho. Qual é o seu pensamento sobre o tema, doutora Eliana? Boa noite. Boa noite a todos. Lazia, a Brasil Sem Grades, ela trabalha, tem algumas linhas de ação no combate às causas da criminalidade. Nós trabalhamos com a prevenção da criminalidade. Então, temos linhas de ação, no planejamento familiar, no paternidade responsável. E estamos apoiando, como em outros projetos, o Ministério Público na sua proposta de reforma do Código de Processo Penal e apoiamos integralmente esse projeto de lei de agravamento, de aumento, né, do número de anos, né, de 30 para 50 anos, porque nós entendemos que a realidade do Brasil merece uma modificação no sentido de que o criminoso realmente tenha medo, tenha temor da pena.